Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Bem, pessoal, retornando de férias, hoje, estou gravando aqui sexta-feira à noite, né? Então vocês estarão vendo esse episódio no dia seguinte, sábado, dia 10 de outubro, coincidentemente meu aniversário e também o dia em que o IBEST divulgou lá o passe direto para o top 3 na categoria de influenciador de economia e negócios, na qual eu fui contemplado, fiquei muito feliz e devo isso a vocês aí que julgaram que eu fosse merecedor do voto de vocês e me colocaram nessa condição de já estar no top 3 do IBEST. Me parece que em novembro eles abrem novamente para uma votação para ir, dentre os 3 melhores, escolherem quem será o primeiro colocado. E eu passo aqui então para agradecer vocês pelo seu voto. Também dizer que durante o mês de setembro eu estava de férias, então tem milhares de mensagens que vocês enviaram aqui para o JKCast. Vai ficar humanamente impossível para a equipe escutar todos os áudios, ler todas as perguntas, né? Então, se vocês não tiverem sido contemplados nem nos episódios passados das suas dúvidas, suas perguntas, né? Suas solicitações aí de posicionamentos e informações, por gentileza, reenvie essas perguntas, né, a partir agora de outubro, em que eu retorno aqui para gravar aqui e poder responder o máximo a dúvida de vocês. Então, sem mais delongas já, né, com essas delongas, vamos aqui à primeira pergunta. Querido professor Cobori, meu nome é Aline e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Antes de mais nada, quero agradecer por compartilhar seus conhecimentos conosco. Seus vídeos foram os primeiros que meu pai, cuja visão de mundo é bem diferente da minha, teve paciência para assistir, fora da bolha dele. Isso aconteceu graças à sua didática, clareza e competência. Percebo que muitos mal-entendidos surgem por falta de precisão no uso de certas expressões. Quando converso com as pessoas, especialmente as mais simples, vejo que muitas opiniões são formadas e até decisões são tomadas única e exclusivamente por causa dessas confusões de linguagem. Por isso, gostaria de pedir que o senhor ajude a esclarecer os seguintes mal-entendidos. Primeiro, renda é diferente de salário e que tributar mais a renda não significa tributar mais o salário. Segundo, e que ser de direita não é sinônimo de ser direito, no sentido de ser correto. Assim, como ser de esquerda não significa estar contra o que é correto ou não ser direito. Muito obrigada. Bem, Aline, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aline, muito obrigado por sua pergunta. Isso é uma coisa que eu também tenho questionado, né, e tenho visto bastante. Fico feliz, né, que seu pai, aí mesmo não tendo a mesma visão que a sua, que possivelmente é de esquerda, né, ele tenha se disposto a sair da bolha dele para me escutar, e eu fico feliz, né, que você julgue que é por essas características, né, da didática, da paciência e da forma que eu coloco o meu conhecimento. Fico feliz porque vejo isso também muito nos comentários aqui nos vídeos, né, muita gente se assumindo ser de direita, mas que gostam dos meus posicionamentos e muitos deles dizendo que tem até mudado, né, a sua visão de mundo diante dessas posições que eu coloco aqui, de forma talvez um pouco mais didática e simples, para que as pessoas compreendam, né, que essas polarizações, na realidade, nos colocam em bolhas e tiram a nossa capacidade crítica, né, de criticar o modelo que está aí posto, seja ele político ou econômico, e o quanto isso pode prejudicar a nossa sociedade em busca de uma sociedade mais igualitária e mais justa. Também tenho dado muitas palestras em universidades, né, para muitos jovens, e eu fico feliz também, muitos jovens que me procuram e dizem, né, que os pais, né, me acompanham, alguns até que os avós, né, me acompanham e gostam muito da forma que eu coloco, e também
fico satisfeito que eles colocam, muitos deles, essa posição, né? Poxa, meu pai sempre foi de direita, mas agora ele tem te acompanhado e tem mudado um pouquinho a visão. Então eu fico feliz. E aí aproveito e agradeço novamente sua pergunta, a oportunidade de fazer essa ponderação, né? Seja você de direita ou de esquerda, porque as pessoas enquadraram as pessoas nessas caixas e deixam de desenvolver um pensamento mais crítico e reflexões verdadeiras, né? O que seria correto. Então, numa das suas questões, você fala, ser de direita não quer dizer ser direito, né? Ou no sentido de ser correto. E eu acredito que as pessoas, não só as pessoas mais simples, tá? Tem muitas pessoas que têm graduação, são formadas, e elas têm essa... Eu sempre brinco, né? Que educação formal não é sabedoria, né? Educação formal não é cultura. Então a gente vê, inclusive nesse espectro da ultradireita, a grande maioria daquelas pessoas são formadas, né? Tem uma condição, uma classe social mais elevada, tem uma condição econômica boa, possivelmente a grande maioria tem graduação, muitos pós-graduados, né? Isso não os tornam pessoas mais sábias, mais corretas, porque eu falo, a formação acadêmica não é sinônimo de cultura nem de sabedoria. Formação acadêmica, na realidade, diz que você formalmente, né, cursou uma faculdade, acompanhou, passou naquela fase de graduação, se formou economista, se formou advogado, se formou médico e não necessariamente você expandiu esse conhecimento formal para um conhecimento mais, digamos, de observar melhor a realidade, de acessar outros tipos de conhecimento, né, para aí sim se tornar pessoas mais cultas e mais sábias, né, no sentido de sabedoria, de experiência de vida. Eu costumo brincar, quando a gente olha para os nossos parentes, nossos antepassados, a gente vai sempre lembrar daquele avô, né, daquela avó que não tinha, que era analfabeta, que não tinha formação acadêmica nenhuma, e eram pessoas muito sábias, justamente porque elas conseguiam observar a realidade com uma experiência de vida, com uma sabedoria que muitas vezes era muito mais rica, né, na vivência, no convívio e na harmonia daqueles que os rodeavam, muito, digamos assim, que agregava muito mais do que se ela tivesse uma formação acadêmica, né? Então, eu costumo brincar que formação acadêmica não é sinônimo de cultura, tá? Nem de sabedoria. Então, só para tirar esse estereótipo, que a gente acha que as pessoas mais simples, no sentido de as pessoas com menos condições econômicas ou as pessoas de classes sociais mais baixas, elas são mais ignorantes que as pessoas, né, com classes sociais mais altas ou com mais formação acadêmica. Isso não é uma verdade, tá? Haja vista, quando você vê essas manifestações na rua, você vê que o espectro dessas pessoas que a gente julga que não tem sabedoria, né, e não tem cultura, todas elas, na grande maioria, têm formação acadêmica. Então, só para a gente não criar o estereótipo que o pobre, teoricamente, seria menos informado e mais burro, e o rico seria mais informado e mais... Isso não é uma verdade, né? A própria observação da realidade, a gente vê que muitas vezes talvez seja até o inverso, né? Justamente porque a experiência de vida, né, as dificuldades que você passa na vida, os sofrimentos que você passa na vida, te ensinam muito mais, né, do que qualquer faculdade. Então, isso posto, quando a gente põe as pessoas mais simples, tem, obviamente, as pessoas mais simples, né, que tem digamos, criaram essa imagem de que ser de direita é porque a pessoa é mais correta, né, no sentido de ser direito, e ser de esquerda seria uma pessoa que é contra as pessoas que são mais corretas, né, ou são mais direitas, né. E, na realidade, não tem nada a ver, já esclarecendo para todos que têm, porque esse mundo hoje da tecnologia, né, dessa disseminação de conhecimento por plataformas das Big Techs, né, por aqui mesmo, pelo YouTube, né, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo ex-Twitter, né, o X, pelo TikTok, são conhecimentos muito rápidos, os algoritmos vão colocando as pessoas em bolhas, então se você vê um vídeo mais alinhado à direita, você tem uma tendência de cada vez ser bombardeado, né, pelos algoritmos das Big Techs, para você ver cada vez mais vídeos só alinhados a esse espectro político. Você olha vídeos mais alinhados à esquerda, você também recebe. E o que os algoritmos vão fazendo é colocando cada vez as pessoas mais em bolhas e separando cada vez mais essas pessoas no que tange essa visão de mundo do espectro ideológico e político, né? E aí as pessoas ficam impermeáveis, né, a pensamentos contrários e a pensamentos críticos. Então, novamente, eu fico feliz com essa pergunta, porque você fala, meu pai estava na bolha dele, se dispôs a sair da bolha dele para escutar alguma outra coisa.
Muita gente tenta fazer isso, só que quando ele escuta informações dessa outra bolha, elas também talvez sejam tão radicalizadas que essa pessoa cria uma aversão e não quer escutar aquela reflexão, né? Então eu fico feliz que eu consiga falar também com pessoas de ambas as bolhas. E por que eu gosto dessa visão? Porque as pessoas colocam as pessoas nessa caixa, direita e esquerda. Então você falou, direita não é sinônimo de ser correto ou ser direito, né? Esquerda não quer dizer que é o cara que é contra o cara que é correto. Isso é uma verdade, porque esse conceito de direita e esquerda, talvez o que você queira dizer é que as pessoas não entendem ainda muito bem esse conceito e por isso associa ser de direita, ser direito ou ser correto, e não é nada disso, isso tem a ver com direita e esquerda mesmo, né? No sentido do lado que a pessoa está, né? Se ela está mais sentada à direita ou mais sentada à esquerda, que isso veio lá da Revolução Francesa, né? Depois da Revolução Francesa, instalou-se a Assembleia Nacional na França, e aí aquelas pessoas, né, que eram os camponeses e os pequenos burgueses, se sentaram à esquerda e ficaram conhecidos como jacobinos, né? E os outros, né, a burguesia, o grande capital, a grande burguesia e a nobreza se sentavam à direita e ficaram conhecidos como girondinos, né? Então, esse conceito de direita e esquerda vem daí, que quem está sentado à esquerda são as pessoas mais simples, ou seja, os camponeses, os pequenos burgueses, né, os pequenos comerciantes, e quem está sentado à direita, tem visões de direita, né, está sentado mais ligado à burguesia, aos grandes, na época, os grandes comerciantes, né, o grande capital, e à nobreza, a aristocracia, né? Então, ficou esse conceito e segue até hoje assim, quem está à esquerda defende os pobres, quem está à direita defende os ricos. Isso, eu diria que o mundo evoluiu, o mundo mudou bastante. Então, o que eu costumo dizer é assim, tem gente na esquerda, como você disse, tem pessoas mais simples que você acha que ela deveria ser de esquerda porque ela é pobre e defende o mais pobre, né? E o cara que é rico tem que defender a direita, então fica essa confusão. Tem gente de direita, tem gente que é rico, né? Tem gente que tem todas as condições econômicas, faz parte de uma elite econômica, que ele defende os pobres, né? Talvez o que a gente tenha confundido é que associou-se a isso também que quem é de esquerda é socialista, comunista, quem é de direita é capitalista. Não, isso não tem nada a ver. As coisas, o mundo evoluiu muito, né? As coisas se permeiam muito. Então, tem pessoas grandes capitalistas, né, da elite econômica, que ele tem uma visão capitalista, mas ele acredita que dentro daquela visão capitalista dele, dentro daquele modelo econômico, daquele sistema político que ele acredita, é o ideal, inclusive, para beneficiar os mais pobres. Ele acredita realmente que o modelo econômico que ele defende, ligado aí ao que a gente chama do liberalismo, né, ou do neoliberalismo, ele acha que esse modelo neoliberal é um modelo que vai criar riqueza e depois vai distribuir e assim vai ajudar os mais pobres. Ele acredita realmente nisso, né? Eu estou falando uma parcela, tá? Tem gente que sabe que isso não vai acontecer e vende isso como propaganda. E tem pessoas mais simples, mais pobres, que também acreditam que é esse modelo econômico, esse modelo neoliberal, que vai fazer a economia crescer e vai beneficiá-los. Os mais pobres serão beneficiados. Então tem gente de ambos os lados, esquerda e direita, que acreditam nisso. E também tem gente de ambos os lados, tem gente da elite econômica, tem gente com grande... que está em classes sociais mais elevadas, com grande capacidade econômica, que acredita que não, que o capitalismo tem alguma coisa errada e ele precisa ser superado, tá? Então, a gente separar as pessoas nesses espectros, nesse negócio, acaba confundindo essas pessoas e as pessoas acabam simplificando o pensamento e ficando nessa bolha. Então, o que você está dizendo é o seguinte, seu pai provavelmente, né, é uma pessoa de direita, é uma pessoa que tem uma boa condição econômica, é uma pessoa que está numa classe social que não é a classe baixa, tem todas essas características e ele acredita ser de direita, nessa confusão que eu estou te dizendo. Só que ao escutar alguns vídeos que eu coloco, alguns questionamentos, algumas reflexões, o que esse cara está falando faz sentido. Então isso mostra que ele pode ser um cara que se julgue de direita, mas que tem pensamentos de que o sistema político pode ser alterado, de que o modelo econômico pode ser alterado para beneficiar as classes menos privilegiadas. Então você vê, ele é um cara que se julga de direito, se colocou na bolha de direita e não é necessariamente nesse contexto de direita.
Então, por isso que eu falo, você é direita, esquerda, você é comunista, capitalista. É meio que você simplificar o pensamento para isolar as pessoas. Eu costumo dizer que eu sou um humanista. Eu acredito que tudo que a gente tenha que fazer e que evoluir enquanto humanidade, seja ele no sistema econômico, seja ele no sistema político, tem que ser um modelo que privilegie, né, toda a sociedade, toda a humanidade, que privilegie e torne a sociedade mais justa, torne a sociedade mais igualitária. E aí a gente tem que ver qual seria o modelo econômico ideal, qual seria o sistema político ideal, e a gente tem que caminhar nessa direção. Tá? Então, a minha dedicação aqui ao transmitir conhecimento, ao responder a dúvida de vocês, ou a colocar aquilo que eu julgo ideal, está alinhado a isso. Né? O que é melhor para a sociedade como um todo, o que é melhor para que a sociedade seja mais justa e que toda a riqueza que toda a sociedade produz seja distribuída de forma mais igualitária. Tá? Porque esse negócio, o rico é rico porque ele produziu a riqueza, então... Não, ninguém produz riqueza sozinho. Né? O rico que está lá, produziu riqueza, ele produziu riqueza. Primeiro, ele está inserido numa sociedade. Se não existisse aquela sociedade, ele não tem como produzir riqueza sozinho. Então, toda a riqueza que todo grande capitalista produz, ele produziu aquilo junto com a sociedade. Tanto para realmente, literalmente produzir, ele não produziu sozinho. Se ele tem uma indústria, se ele tem uma fábrica, se ele tem um monte de empregado. Quem produziu foi toda essas pessoas que trabalham com ele, todos os trabalhadores lá produziram essa riqueza, ele só extraiu dali o que a gente chama de mais valor, né? De mais-valia, de tudo que foi produzido, ele se apropriou da grande parte dessa riqueza que foi produzida para ele individualmente e distribuiu menos para aqueles todos que participaram dessa cadeia produtiva. Então, nenhum grande capitalista, nenhum rico produziu sozinho. Ele produziu porque ele está inserido numa sociedade, tanto uma sociedade que vai consumir aquilo que ele produziu, como uma sociedade que ajudou ele a produzir aquilo que ele vendeu depois. Então, o que a gente defende é que a gente tenha que ter um modelo em que essa riqueza, que na realidade não foi uma pessoa, meia dúzia de pessoas, 1% da sociedade que produziu. Quem produziu toda essa riqueza foi a sociedade como um todo. Então, essa riqueza produzida pela sociedade como um todo, ela tem que ser melhor distribuída. Não faz sentido uma pessoa, como, pegando um exemplo sempre extremo, né, o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, ter bilhões, centenas de bilhões de dólares, coisa que ele acumulou inserido numa sociedade que todos ajudaram ele a produzir aquela riqueza, só que ele acumulou aquilo individualmente, inclusive com a insanidade de acumular uma riqueza que ele não conseguirá consumir. Qual o sentido de alguém acumular riqueza que ele não é capaz de consumir, nem em uma vida, no caso desses caras que eu citei, nem em 1000 vidas se ele tivesse. Então não faz sentido, tá? Então, toda a riqueza que é produzida, obviamente, isso tem que ser distribuída conforme a dedicação e o esforço de cada um, mas tem que ser distribuída de forma mais igualitária. Não faz sentido, como eu disse, uma pessoa ter centenas e centenas de bilhões de dólares e a grande maioria, 90% da população mundial, aqui extrapolando, né, para o mundo como um todo, já que eu estou falando da humanidade, não ter acesso nem às 5 refeições diárias que seriam necessárias para a gente considerar uma pessoa com um nível de subsistência digno, né? Com segurança alimentar, com acesso a tudo aquilo que o ser humano tem direito. Estou falando de 5 refeições diárias, e que é o que é recomendável. Tem gente que não tem acesso nem a 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar. Tem gente que não tem acesso nem a 2. Não toma café da manhã porque não consegue, mas almoço e jantar. E tem gente que não tem acesso nem a isso. Então, enquanto a sociedade não conseguir produzir uma sociedade em que as pessoas têm acesso ao mínimo de subsistência, ou ao mínimo de uma vida digna. O que é uma vida digna? Ele conseguir ter todas as refeições, conseguir ter uma moradia digna, conseguir ter acesso a lazer, a descanso, a cultura, a arte. Tudo isso é acesso que todo ser humano deveria ter direito. E a gente sabe que a sociedade que a gente produziu, o modelo econômico que aí está, o sistema político que aí está, não conseguiu produzir isso e nem conseguirá produzir. Então, o que a gente tem que fazer é reflexões de como a gente deve caminhar e deve fazer uma luta política para que a gente altere essas condições para que todos tenham essa condição. A gente caminhe na direção de dar esse acesso a uma vida digna à grande maioria da civilização, da humanidade. Tá? Então,
Essa é a minha, quando eu já desci aqui sobre a sua primeira dúvida ali, direita e esquerda, e a segunda é essa confusão de renda e salário, né? Salário é renda, né? Mas renda não é salário. Por que eu estou dizendo isso? Salário a gente está dizendo ali o cara que conseguiu um emprego, seja ele formal, via CLT ou informal, mas ele tem um pagamento ali fixo mensal, né? Você vai ganhar um salário mínimo, ou se é informal, você vai ganhar, sei lá, R$ 2.000 por mês, seja ele em qualquer regime de contratação, né? Quando a gente fala informal, quando ele está fora do mercado formal, né? Com carteira de trabalho, se ele está informal fazendo bico, mas ele tem um bico constante ali, ele tem um salário ali mensal fixo, ou teoricamente fixo, né? Pode até ser variável, e é um salário porque ele está recebendo aquilo como forma de remuneração da sua força de trabalho. E quando a gente está falando de renda é algo mais, ou além mais, ou não precisa nem ser salário, igual um empresário, né? Ele tem uma empresa, ele produz, dá o seu lucro lá no final, se ele distribuir esse lucro para a pessoa física do acionista, o dono da empresa, aquela distribuição de lucro é o que a gente chama de dividendos. Isso, dividendos, é a renda do empresário. Não é um salário, é dividendos. Então, mas é renda, tá? Então, quando a gente está falando de tributar mais a renda, quando a gente fala tributar mais a renda, a gente está falando de tributar essa renda. Essa renda que, no caso de dividendos, paga zero de imposto, e muita renda de muita gente, que é o projeto que estava tramitando aí no Congresso, que era até aquele de isentar até quem ganha 5 mil e passar a tributar 10% de quem ganha acima de 1.200.000. Ou seja, 100 mil por mês, 1.200.000 por ano. A grande maioria das pessoas não paga nem 10%. Paga, sei lá, se o cara está pagando 8, não está dizendo que ele vai pagar mais 10. Não, você está pagando 8, você vai ter que pagar mais 2, porque a tributação agora é 10%. Aí faz, né, esse perneio todo, essa briga toda no Congresso, tentando barrar isso, mas a grande maioria dos trabalhadores, né, principalmente os trabalhadores que ganham acima da faixa de isenção ali do imposto de renda, que acho que já agora com essa mudança acima de 7 mil, o cara paga 27,5%. Né? 27,5% é quase um terço do salário dele que ele paga em imposto de renda. Um trabalhador que ganha acima da faixa de isenção paga 27,5% de imposto de renda. E uma pessoa que está ganhando mais de 1.200.000 não paga nem 10. Então é injusto. O correto seria esse cara pagar também, né? Ou você começar a dar mais isenção para quem ganha menos e ir aumentando a carga tributária de quem ganha mais. Só que aqui, quando a gente está falando de 1.200.000, o cara não ganha de salário, ele ganha de renda, tá? Então essa confusão, e essa confusão é um método. Tanto a confusão de direita e esquerda, como você falou, é um método para associar quem é de direita, como se fosse quem é de direita é correto e quem não é de direita não é correto. Está errado, o conceito não é esse, já expliquei aqui. Assim como é um método também confundir renda com salário. Quando fala assim, vamos aumentar o imposto de renda, aí pega o cara mais simples lá que paga imposto de renda sobre o salário e ele fala, não, estão querendo tributar mais o meu salário. Não, estão querendo tributar mais a renda. E quando a gente fala tributar mais a renda, a gente está falando tributar a renda dos super ricos, daqueles que realmente ganham muito dinheiro como renda, e não pagam impostos. Então isso é extremamente injusto, né? É uma tributação injusta, onde as classes mais pobres é que pagam mais impostos, é que sustentam realmente o Estado brasileiro, e a grande maioria dessa arrecadação do Estado brasileiro está indo para remunerar os mais ricos via pagamento de juros do serviço da dívida, que eu já expliquei também em outros episódios, tá? Então, a minha missão é tentar simplificar isso, tá, Aline? Eu, novamente, fico feliz aí que seu pai tem me acompanhado. E a minha visão é essa visão mais humanista, né? Mais ampla. Esse modelo econômico está aí. Você que é de direita, você acredita realmente que esse modelo econômico é um modelo justo que vai conseguir distribuir melhor as riquezas dentro da nossa sociedade? Eu acredito que não. Já provei, tem várias entrevistas, episódios, vídeos aqui no canal que eu explico, né? Tento ser um pouco mais didático e simples, que eu explico por que esse modelo econômico não vai produzir isso. Porque o modelo econômico que aí está, ele foi construído para manter os privilégios dos mais ricos em detrimento dos mais pobres. Tá? É um modelo que, por mais que a pessoa tenha boa fé, a pessoa seja de direita, ele acredite que esse modelo neoliberal, esse sistema capitalista com o modelo neoliberal vai conseguir distribuir, realmente vai crescer o bolo e depois dividir. Isso já está provado com essa teoria do trickle-down economics, né? Traduzindo a teoria do gotejamento, ou seja, eu vou
tornar os ricos mais ricos, que aí essa riqueza vai gotejar para baixo e vai distribuir essa riqueza. Isso já foi comprovado com 40, 50 anos de experiência que isso não aconteceu, né? Quanto mais riqueza se acumulou no topo da pirâmide, mais essa riqueza ficou concentrada, ela não foi distribuída. E que o modelo econômico, o sistema todo como ele está montado, ele depende da existência de 90% da população mais empobrecida para que essas pessoas consigam, aí sim, explorando mão de obra de pessoas necessitadas que precisam de emprego e se sujeitam a ganhar pouco, é preciso, o modelo econômico foi estruturado, é preciso existir esse exército que é chamado de exército de reserva, de pessoas sempre precisando se sujeitar a ganhar pouco para sobreviver. É preciso existir essa grande massa de pessoas com essas características para que essas pessoas continuem acumulando mais riqueza. Um simples motivo, né? Porque quanto menos eu pagar para os trabalhadores que trabalham para mim, quanto menos eu pagar para os empregados, seja qual negócio você tiver, mais lucro eu vou conseguir acumular, mais eu vou conseguir praticar margens de lucros maiores, e essas margens de lucros maiores vão sempre ficar com os donos do capital. Então, a gente precisa realmente evoluir e imaginar um sistema, um modelo econômico mais justo e um sistema político mais justo. Dentro desse espectro que eu levo sempre à discussão, para que a gente realmente consiga debater ideias e chegar com reflexões, seja você de direita ou de esquerda, do que seria esse modelo ideal e caminhar nesse sentido. Porque eu fielmente acredito, seja você de direita e, obviamente, você sendo de esquerda, você acredita que a sociedade precisa ser mais justa. Né? Então, aquilo que, voltando no início, eu falei, eu conheço muitas pessoas que têm essa visão de direita, que estão equivocadas ou estão ingenuamente acreditando que é esse modelo econômico, esse sistema político, que vai fazer a gente chegar a uma sociedade mais justa. Acreditam de forma ingênua, porque eu sei que são pessoas que têm boas intenções, têm bom coração, mas ingenuamente acreditam que o modelo econômico que está vai proporcionar isso para a nossa sociedade. E toda a minha base de argumentação é no sentido de que isso não vai acontecer. A gente precisa mudar, a gente precisa lutar por uma sociedade mais justa. Ok, pessoal? Bom, como eu disse, estou retornando de férias, vou responder essa pergunta. Se você enviou perguntas aí ao longo do mês de setembro, reenvie essas perguntas aqui para o nosso JKCast, que eu terei imenso prazer em responder, em debater aqui com você os assuntos do momento. Ok? Então, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. E assim como a Aline, compartilhe esse conteúdo para aquelas pessoas que você ama e considera. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.